Olha aí, meu amigo, certamente você deve ter visto nos últimos dias o governo Lula alardeando que cumpriu a meta fiscal, o déficit foi pequenininho ali, um trocadinho, uns 10 bilhões de reais, nada além disso. E obviamente você sabe também que isso é uma grande de uma lorota. O governo Lula usou de uma série de permissões para tirar gastos consideráveis, tá? Do cálculo da meta fiscal, de forma que esse valor apresentado é completamente irrelevante e ninguém leva a sério, ninguém está considerando isso aí. E eu já tinha falado várias vezes aqui no canal que eu não tinha a menor dúvida de que o governo Lula iria sim bater a meta fiscal, porque tinha todas as condições jurídicas, se é que você me entende, para fazer isso. Mas o mercado não leva isso a sério também. O grande ponto, e aí é que o problema reside, é a dívida pública total, o déficit nominal, que, de novo, né, já estou falando isso há muito tempo, fechou em praticamente 1 trilhão de reais no ano de 2024. Faltou só um pouquinho para chegar nesse valor redondinho aqui de 1 trilhão de reais, né? Mas estamos falando de uma dívida bruta que fechou em quase 9 trilhões de reais, 76% do PIB, e vai continuar crescendo pelos próximos anos. Muito provavelmente aí nós teremos, né, em algum momento uma dívida perto dos 100% do PIB. Estou falando de em algum momento antes do fim dessa década, que é algo totalmente insustentável e é algo que o governo Lula finge não se preocupar, mas que é a raiz de todos os problemas, e a gente vai conversar sobre isso. Só que antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para colaborar aqui com este meu trabalho, e se quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, porque isso me ajuda muito, pode ter certeza. Pois bem, os economistas já estão mandando a real nesse sentido aqui, coisa que o mercado tem feito também, que esse negócio de resultado primário é uma balela completa. Primeiro, porque o governo pode recorrer a um STF da vida para tirar um monte de gastos dessa história. O governo pode pedalar um pé de meia, um auxílio gás, como ele tem feito, inclusive, aí, e fica de boa. Não dá problema nenhum no resultado primário. Vai ter aquele resultado para apresentar. O Fernando Haddad, com a maior cara de pau do mundo, vai falar que o governo tá às mil maravilhas, etc. Só que a realidade é totalmente diferente, porque o que importa é o tamanho real da dívida, o quanto que ela cresce, a dívida nominal, o déficit nominal principalmente, que é um ponto que o Javier Milei tem muito em consideração no governo dele. Ele sempre leva em conta e divulga os resultados, o chamado resultado financeiro, que é o resultado depois de pagar os juros da dívida. O Brasil, obviamente, sequer paga os juros da dívida. Ah, mas os juros são muito altos. É, mas o Brasil não paga. Que diferença que faz? O Brasil não teve superávit. Ainda que tivesse dentro da meta fiscal um superávit, na prática não seria verdade, porque gastos consideráveis ficaram de fora disso aí, né? O déficit deve ter dado mais de 60 bilhões de reais no fim das contas. Ou seja, o governo teria que ter feito sobrar 60 bilhões de reais para começar a pagar os juros da dívida. Então estamos longe disso. A última vez que aconteceu foi lá na época do Bolsonaro, em 2022, e só também. Depois nem lembro quando que nós tivemos superávit primário. Mas o grande ponto é o seguinte: a dívida pública, na prática, representa o que o governo não consegue cobrir, que é o déficit primário, mas os juros da dívida, o serviço da dívida. E esse serviço da dívida está girando na faixa dos 900 e poucos bilhões de reais, né? Então, o déficit nominal foi de 997,97. Praticamente 1 trilhão, redondinho aqui, né? 8,45% do PIB. Então dá uma olhada. 8,45% do PIB. É isso aqui que a dívida pública brasileira cresce por ano, a cada ano. E terminou agora, portanto, no acumulado aqui no total, no montante, 76%. Agora você fica colocando aí 8% a mais de dívida aqui, é a relação dívida-PIB isso, né? Então vai colocando 8 pontos percentuais a mais. 2025 vai bater 84, 2026 vai bater 92, 2027 vai bater 100%. É claro que não há essa previsão, é uma previsão um pouco exagerada, vamos colocar assim, porque na verdade o pessoal considera que vai chegar a uns 90% no final
do governo Lula, né? Então, é uma situação de descontrole, basicamente. E aí que o problema se torna mais grave. Por quê? Como que o governo, o que o governo deveria fazer hoje para estabilizar a dívida? A dívida não vai crescer. É claro que essa métrica aqui de dívida sobre PIB tem a vantagem de que esse percentual cai na medida em que o PIB cresce. E você sabe, o governo Lula está dando os pulos dele aí para fazer o PIB crescer no Brasil. A economia não está crescendo, mas o PIB está crescendo com certeza. Então essa relação, quanto maior é o PIB, menor ela tende a ser, menor o percentual tende a ser. Se está crescendo a dívida bruta, o percentual aqui, com o PIB maquiado que o IBGE está apresentando, então você tem noção do tamanho do problema que nós temos. Mas ainda que a dívida continuasse crescendo um pouco, se ela crescesse menos do que o PIB, então esse percentual cairia. Para o mercado, isso já é suficiente. A dívida está crescendo, mas a economia está crescendo mais do que a dívida. Já é suficiente. Só que aqui no Brasil a gente não tem nem isso. Então, estamos longe desse cenário aí. Para estabilizar hoje a dívida, em 2025, a dívida não vai crescer mais, inclusive do ponto de vista nominal, que está quantos? O total da dívida aí, né? Quase 9 trilhões. Para não deixar passar disso aqui, o governo teria que economizar resultado primário. Resultado primário. 1 trilhão de reais, 900 e quantos? Qual que é o montante aqui? 997, quase 998 bilhões de reais. Tem um resultado, um superávit primário de 8,45% do PIB. O governo não conseguiu nem zerar essa conta, que dirá ter um superávit dessa magnitude. De onde que o governo vai tirar uma economia de 100 bilhões de reais? Porque isso aqui estabilizaria a dívida, né? Ah, mas a maior parte dos gastos é com juros. Sim, porque o governo é um desastre em matéria fiscal. A dívida vai crescendo de forma contínua, o governo não faz nada para que a economia fique mais controlada, para que a situação fiscal não fique tão desestruturada. O que o mercado faz? Precifica esse problema, olha para a situação e fala, vou ter que cobrar muito caro para emprestar dinheiro para esse governo. Tanto que o Tesouro Nacional fez vários leilões que ninguém comprou títulos, porque a taxa oferecida não era convidativa para um país como o Brasil. Então, na prática, o que acontece? O pessoal tem que pedir uma taxa de juros mais alta e o governo tem que pagar, não tem para onde correr. E aí, então, nós temos esse cenário de 950 bilhões de reais só de juros. Como reduzir essa taxa de juros aqui? Tendo superávit. Ah, o superávit vai só pagar os juros? Não. Vai dar ao mercado a indicação de que a dívida não está descontrolada. Dessa maneira, o percentual cobrado a título de serviço da dívida vai ser menor. Então, essa taxa de juros vai cair. Esses 950 vão cair aí para 750 daqui a algum tempo, se houver um ajuste fiscal bem feito, de uma forma bastante promissora. Então, vai ter aí um reajuste que vai cair para 750. Veja então que a dívida vai crescer menos por causa desse reajuste, porque a taxa de juros vai ter caído. Na medida em que um superávit for observado, menor tende a ser o serviço da dívida, menor tende também a ser o crescimento total dessa dívida, enquanto que a economia menos sobrecarregada pelo peso da máquina estatal, porque se há superávit ou tem aí uma gestão mais eficiente, ou o governo está interferindo menos na economia, a economia cresce mais, então o PIB de verdade sobe. A dívida controlada, o PIB subindo, essa relação dívida-PIB vai cair, então nós vamos ter um percentual menor. Foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Teve queda nesse percentual dívida sobre PIB, porque a dívida caiu. Na verdade, não, ela subiu na época da pandemia, só que o PIB cresceu, a economia se desenvolveu para compensar esse cenário. Mas o governo Lula não tem a menor preocupação nesse sentido. Estão alardeando aí o Haddad, o Lula e a patota toda, né? Alardeando que tiveram um superávit, aliás, tiveram um déficit dentro da meta fiscal, não chegou nem a ser um superávit, mas atenderam a meta fiscal, o mercado falou que estava muito ruim, na verdade está muito bom, está uma maravilha, etc, né? O que não reflete a realidade, obviamente. Tiveram uma ajudinha generosa do STF nessa história aí. O arcabouço fiscal. Todo mundo agora já percebeu que ele não tem a menor credibilidade e não tem condições alguma
de ser sustentável no longo prazo, bem, a tragédia está organizada. Então, o governo não quer resolver esse problema, não vai resolver esse problema. Tudo que foi feito até hoje, todo aquele estardalhaço de corte de gastos, de aquela bagunça toda, para economizar 30, 40 bilhões por ano, 30, 40 bilhões por ano, numa dívida que cresce 997 bilhões, quase 998 bilhões, em uma janela de 12 meses, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa e um mau caratismo imenso por parte do governo Lula. Não tem qualquer tipo de previsão no curto prazo, nos próximos 2 anos, de reajuste fiscal que seja suficiente para evitar que a dívida pública, não que ela cresça, mas que a dívida brasileira continue crescendo à ordem de R$ 1 trilhão por ano, porque isso aqui é completamente insustentável. E se seguir desse jeito, o Brasil vai quebrar, infelizmente, e não vai demorar a acontecer. Se você quiser ver outro vídeo em que eu trato da questão fiscal aqui no meu canal, vou deixar esta recomendação aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.